Maternidade nós já falamos, vale transporte, recebimento de pensão. Pergunta de morte. Aqui uma coisa importante, esse item 15 aqui, somente o empregador que recolhe o INSS vai dar direito, se aquela empregada falecer, porque tem muitas, 90% do emprego doméstico é mão de obra feminina, não é masculina. Tem homens também, jardineiro, motoristas, etc. E muitas dessas mulheres são mães solteiras. Tá? Então, se de repente aquela mulher morreu, faleceu, se há o INSS, os dependentes dela, filhos menores, teriam direito a uma pensão. Olha, que bom, porque se de repente ela era a que sustentava o lar, os filhos não vão ficar desamparados e talvez parentes não vão para a marginalidade, porque agora deixaram de ter uma fonte de sobrevivência, que a mãe faleceu, o pai não sabe onde está, a grande maioria das domésticas mora em comunidades de baixa renda. Então a responsabilidade do empregador, vocês são patrões. Então não uma relação como empresa com o seu trabalhador. Então a gente tem que ter essa consciência e respeitar esse trabalhador. Bom, eu falei de direitos da empregada, que no fundo são obrigações do empregador. Agora, eu falei da questão da carteira. Agora, quais são as obrigações de um empregado doméstico? A doméstica tem obrigações, não é só direito. A cultura da doméstica, ela acha que ela só tem direito, não é? Eu tenho que receber salário, etc, etc. Ela tem obrigações. Quais são? Primeiro, ela tem que executar os trabalhos para os quais foi contratada de forma boa, coerente, não faltar, ser pontual, assinar os recibos de pagamento. Tem empregado que não quer nem assinar recibo, uma coisa meio cultural, novamente eu diria. Avisar com 30 dias de antecedência se ela pretende sair do emprego, que ela pode pedir demissão, mas ela tem que avisar o patrão. E aí tem um detalhe: vocês têm o direito de pedir que elas cumpram o aviso prévio de 30 dias. Caso ela não queira cumprir, vocês têm o direito de descontar 30 dias de aviso prévio na rescisão. Da mesma forma, quando o empregador demite, se ele não quer que ela cumpra o aviso prévio, ele vai ter que indenizar. Se a empregada pede demissão e não quer cumprir o aviso, vocês não querem liberar, vocês poderão descontar um mês de salário na rescisão delas. Outra coisa fundamental, manter sigilo sobre os assuntos da família do empregador. A empregada no ambiente doméstico, ela vai conhecer a vida daquela família e de repente está fofocando coisas que não se deve. Então a questão ética é uma exigência da profissão dela. Tratar empregador e demais familiares com respeito e educação. Da mesma forma que a empregada quer ser tratada com respeito tem que ser, ela também tem que respeitar o empregador e tratá-lo da mesma forma. E às vezes a gente ouve uns absurdos aí que não cumprir esse papel. O que a empregada não tem direito? Eu falei naquela de direitos, mas ela não tem alguns direitos. Desculpa. Como eu falei inicialmente, não existe hoje na lei a jornada de trabalho especificada. Esse é um ponto polêmico, porque a empregada que não dorme no trabalho, aquele empregador, quem tem empregada doméstica que não dorme no trabalho aqui? Ok. Então eu presumo que para vocês o que acontece? Ela tem um horário para chegar, como também tem horário para sair, principalmente para chegar, porque se não chegar naquele horário, de repente, quem tem filhos pequenos não pode sair de casa, porque vai deixar o filho sem ninguém cuidando. Bem, então, quando ela não trabalha, não dorme na casa, há um horário, sim. Mas quando ela... Aí eu passo a outra pergunta. Quem tem empregado que dorme no trabalho? Ok. E aí vem a grande polêmica. Porque a empregada em casa, ela é uma dona de casa. E se nós olharmos, tem muitas mulheres aqui, ela assume o papel da rotina de uma casa normal. E a rotina de uma casa, tipo daquele trabalho, que tem suas paradas, mas não tem um horário. A mulher, uma dona de casa, chega de manhã, 8 horas, bate o ponto, meio-dia para, almoça, bate o ponto de novo, 6 horas, opa, para o meu expediente. É uma jornada que eu diria que é bem árdua, a dona de casa. E a doméstica, numa casa, tem essa jornada. Mas também não é uma coisa que começou, como exemplo, 7 horas e só parou às 22. Não, ela para, ela assiste televisão, ela ouve o rádio, ela tem direito a descansar, o horário do almoço. Então, a carga horária até hoje não foi especificada em função disso, porque quando ela trabalha dentro do lar, é complexo, quer dizer, quando ela mora naquele lar.
O fundo de garantia, eu já falei, ele é opcional. A empregada doméstica, isso é um absurdo que eu considero, ela não tem direito a acidente de trabalho. E aí vem um problema. A minha empregada subiu na escada, caiu, quebrou a perna, o médico vai lá e fala, olha, vai ficar 40 dias parados, né? O que se faz normalmente é dizer que ela está afastada por doença, mas quebrar a perna não é doença, é um acidente de trabalho. E onde tem a maior incidência de acidente de trabalho é no lar, porque as domésticas não são preparadas, de repente está metendo dentro de uma tomada, sobe uma escada, escorrega, e tem muito acidente de trabalho, mas a lei não protege. Então, normalmente se faz é tentar colocá-la como auxílio de doença. Mas, nesse caso, o empregador não tem a obrigação de pagar os dias parados. A outra coisa que eu esqueci, quando a doméstica se afasta por doença, o afastamento somente se o afastamento superior a 15 dias. Só que o INSS tem que pagar desde o primeiro dia. É diferente da empresa. A empresa, os primeiros 15 dias ela paga, e a partir do 16º dia, quem cobre é a Previdência. No caso da doméstica, não. A partir do primeiro dia, quem paga é o INSS. Obviamente, ela foi no médico, o médico deu lá, vamos supor, 30 dias de afastamento, desde o primeiro dia quem paga é o INSS. E tem muito patrão que está pagando os primeiros 15 dias de forma inadequada. Salário família doméstica não tem direito a hora extras, adicional noturno, não há o PIS e não há jornada de trabalho fixa. Nessa questão de hora extra e adicional noturno, é uma questão de bom senso, a lei não obriga. Mas se tem uma pessoa que trabalha, vamos supor, para quem levantou a mão, que tem um empregado que vai todo dia para casa e volta, ela entra às 8, por exemplo, e sai às 17. E hoje, excepcionalmente, como exemplo, ela teve que ficar até às 20 horas, que eu liguei e falei, olha, vou ter que ficar até mais tarde, segura a peteca aí por causa das crianças, minha esposa também vai chegar mais tarde. Se ela esticou, é uma questão de bom senso, acho que seria dar o direito de pagar essa hora extra. Mas a lei não obriga. E é uma coisa que está sendo discutida hoje no Congresso. O que se pode descontar no doméstico é outra grande polêmica. A doméstica, primeiro, ela só enxerga direito para ela. Aí, de repente, a doméstica, por sinal, eu não estou discriminando aqui, tive um empregado que o grande defeito dela era usar o telefone. E ela tinha parentes fora do Rio, e a minha conta vinha alta. Aí, eu falei, opa, eu tenho direitos também. Já que é um interurbano, aí eu comecei a descontar o salário dela. Isso daí, na época, eu nem estudava emprego doméstico. Mas aqui tem um dado importante. Quando vocês forem contratar um doméstico, a primeira coisa, a carteira de trabalho não quase diz nada, só diz o salário, o cargo e data de admissão. Quais são as obrigações dela? O que eu posso descontar dela? E INSS é padrão, vale transporte, é lei. Mas, de repente, eu quero descontar um telefonema, eu quero descontar, de repente, numa questão negligente comprovada, ela quebrou lá a máquina de lavar. Como exemplo, se houver um contrato de trabalho inicial, que caso ela gere algum prejuízo de uma forma que não foi sem querer, vocês poderão descontar do salário dela. A lei permite isso. Agora, vai ter que ter contrato de trabalho. Agora, de quem tem empregado doméstico? Quem tem empregado e fez contrato de trabalho quando ele entrou aqui? Alguém? Ok, que bom. Outra coisa que falar em contrato de trabalho, pegando o gancho. Eu sempre recomendo, quem está admitindo empregado, faça o contrato de experiência. É que nem no CLT. A lei permite que faça um contrato limitado a 90 dias, podendo quebrar em 2 períodos. 30 por 60, 45 por 45, 60 por 30. Eu sempre recomendo 30 por 60. Porque nos primeiros 30 dias você está observando, legal. De repente não deu para avaliar, tem mais 60 dias, ou pode fazer